fazendo um estudo sobre a cultura dos nórdicos, ou seja, em outras palavras, os vikings, o que me chamou a atenção foi a forma de vingança deles. A vingança é uma emoção que acompanhou ao longo da história muitos povos bárbaros. Um bárbaro é aquele homem que faz parte de um grupo de selvagens que ataca outros lugares sem piedade. Então daí surge a palavra barbárie. Ele é bárbaro, ele age com selvageria. E esses homens, por natureza, fazem parte da existência, da vivência deles, a guerra, matar. Os vikings é um exemplo disso. Mas aonde eu quero capturar aqui? A vingança deles. A vingança de um viking, por exemplo, para quem já assistiu o seriado dos vikings, vai entender um pouco sobre um método de tortura que era usado apenas em momentos de vingança ou também em alguma morte específica, um rei, por exemplo, chamado águia de sangue. A águia de sangue fazia com que sua vítima fosse acometida de uma tortura muito agonizante e terrível. A vítima era obrigada, por exemplo, se ele fosse um viking, a suportar a dor, desde o momento do início do procedimento até o término. E se ele não gritasse, ele acessaria, ele adentraria os portões de Valhalla. Ele era submetido a um processo no qual ele ficava imóvel, o condutor desta tortura ficava atrás dele, com uma lâmina, retalhava a pele, ele removia os órgãos internos e colocava para fora e colocava sobre os ombros. Por isso a águia de sangue era removido de dentro para fora, como se fosse uma asa, só que essa asa ela era produzida dos órgãos da vítima. Então esse método de tortura ele foi usado muitas vezes em vinganças. Uma vingança, por exemplo, a história de Ragnar Lodbrok. O Lord Ragnar foi morto por um rei inglês e os filhos de Ragnar vingam a morte dele, submetendo aquele rei com uma severa punição que foi a águia de sangue. Onde eu quero chegar com tudo isso? Essa história sobre a águia de sangue e sobre a vingança. O sentimento de vingança ele está contido no peito, é uma fúria, é uma sensação terrível de querer fazer mal para aplacar a dor, para dar uma sensação melhor de saciedade dentro da pessoa. É perceptível que existem sensações de vinganças dentro das pessoas. Elas querem se vingar de alguém que fez mal a ela lá no passado. Pode ser um padrasto, pode ser um vizinho, pode ser alguém social que fez mal para ela. Mas nessa época, quando essa pessoa foi acometida com essa maldade, não sei qual foi o gênero dessa maldade, ela não conseguiu se vingar naquele momento porque ela era uma vulnerável no momento. Ela deixou retida dentro dela a sensação de querer vingança. Aí cresce e vai para a sociedade. Ela carrega essa sensação de vingança. Só que o pior é que ela vai pegar essa sensação de vingança e vai querer descontar em outras pessoas, que não tem nada a ver com o problema dela. Quando ela vem no ímpeto da raiva, ela desembainha a espada e busca atacar quem estiver à sua frente. E tem pessoas assim, em diversos lugares, nos trabalhos, nas escolas, nos ambientes sociais. Tem pessoas assim, transitando por aí, para um lado e para o outro. Volta e meia elas vão estar com essa sensação de vingança e você pode ser o próximo a estar na reta dela e ela querer te machucar de alguma forma. Não no sentido literal, mas se for possível, quem sabe, a vingança é uma sensação terrível de guerra, de contenda, de discórdia, de desavença e até mesmo de morte. Fique com essa reflexão. Graça e paz seja com você, meu irmão.